Olá, alunos do sétimo ano. Estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade hoje à semana 2 e vamos encerrar a semana 2 falando sobre problemas com expressões algébricas. Então, a gente já aprendeu as expressões algébricas, vocês já aprenderam que expressões algébricas é quando eu tenho números e letras, né? E hoje a gente vai aprender a resolver problemas com expressões algébricas. Eu passei alguns exemplos aqui, gente, para vocês aprenderem e conseguirem resolver as atividades do PET. Não são, não são problemas iguais ao PET, mas são problemas parecidos que vão ajudar vocês a resolver, tá? Então vamos lá, para o primeiro probleminha. Faltam apenas 4 figurinhas para que meu amigo tenha o triplo do número de figurinhas que eu tenho. Indicando por Y o número de figurinhas que eu tenho, como podemos representar o número de figurinhas que meu amigo tem? Então, olha, eu vou chamar de Y o número de figurinhas que eu tenho, porque o problema já falou aqui que indicando por Y o número de figurinhas que eu tenho. Então, aqui eu tenho, vou colocar aqui vou tirar o vermelho aqui, porque eu não quero que fique vermelho. Então, o número de figurinhas que eu tenho, eu vou chamar de Y. Certo? Porque está falando, olha, indicando por Y o número de figurinhas que eu tenho, de figurinhas que o meu amigo tem, como eu não sei, tá? A matemática, quando a gente não sabe, a gente atribui alguma letra. Geralmente a gente usa ou X ou Y, mais usado X, tá? Só que como o que eu tenho eu chamei de Y, o que o meu amigo tem, eu vou chamar de X. O que está perguntando? Como podemos representar o número de figurinhas que meu amigo tem? Então, o meu amigo tem é X, não é? Então, como que eu posso representar o X, que é o número de figurinhas que meu amigo tem? Então, eu vou colocar X é igual a... Olha, está falando que falta apenas 4 figurinhas para que meu amigo tenha o triplo do número de figurinhas que eu tenho. Então, eu posso falar que o meu amigo é o triplo, não é 3 vezes? Posso falar que o meu amigo tem 3 vezes Y? Porque está falando que para que ele tenha o triplo do número de figurinhas que eu tenho. O triplo, gente, é 3 vezes, não é? A que eu tenho é Y, então 3 vezes Y. Ele não tem o triplo, mas faltam quantos para ele ter o triplo? Faltam 4. Então, eu vou chamar as figurinhas do meu amigo de 3Y, que é o triplo que eu tenho. Se falta, é menos, né? Ele tem menos 4. Então, ele tem o triplo de figurinha que eu tenho, menos 4. Entendeu? Porque faltam 4 para inteirar o triplo de figurinhas, do número de figurinhas que eu tenho. Então, o triplo é 3 vezes. Então, a que eu tenho é Y. Então, 3 vezes Y menos 4. Porque se falta, ele tem menos 4. Entendeu? Eu tenho o triplo que eu tenho, menos 4. Então, essa é a resposta, tá? Vou colocar de vermelho aqui para destacar aqui a resposta. Tá? Então, 3y menos 4. Então, vocês lembram que o triplo é 3 vezes. Então, se faltam 4 figurinhas para que ele tenha o triplo de figurinhas que eu tenho, então, quer dizer, ele tem 3 vezes o que eu tenho, que é y, menos 4. Por que menos 4? Porque faltam 4, entendeu? Para ele ter o triplo que eu tenho. Agora, vamos lá para o segundo exemplo. Um triângulo é isósceles. O que é um triângulo isósceles, gente? Até eu fiz o desenho aqui para mostrar para vocês. O triângulo isósceles, lembra? É aquele que tem 2 lados iguais e um lado diferente. Então, nesse triângulo aqui, ABC, esse lado é igual a esse. Tá vendo? E esse lado é diferente. Tá? Então, se esse lado é igual a esse, eles vão ter medidas iguais, certo? Então, determine uma expressão algébrica que indique o perímetro desse triângulo. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Eu vou colocar aqui, ó. Perímetro eu vou chamar de P. Não, vou escrever. Perímetro é igual à soma dos lados. Lembra?
Então, está pedindo para determinar uma expressão algébrica que indique o perímetro desse triângulo. Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados. Só que eu não sei a medida de nenhum lado desse triângulo. E quando eu não sei em matemática, a gente dá uma letra para representar a medida. Como eu não sei a medida desse lado, eu vou chamar de x, tá? Eu não sei quanto que mede esse lado, eu vou chamar de x. E eu sei que esse lado é igual a esse, não é? Porque o triângulo isósceles, ele tem esses dois lados iguais e esse lado diferente, tá? Então, ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Então, se esse lado, a medida desse lado é igual a esse, então, se esse eu chamei de x, a medida desse lado também eu vou chamar de x, porque a medida é a mesma, certo? E aqui, esse lado, eu posso chamar ele de x também? Não, não posso chamar de x porque a medida dele é diferente dos outros dois. Então, se eu chamei a medida desses dois lados de x, eu vou chamar, eu vou chamar a medida desse lado aqui de y, tá? Uma letra diferente, não pode ser a mesma porque a medida desse lado é diferente, certo? Então, olha, um triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, eu já sei que todo triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um lado diferente, certo? Determine uma expressão algébrica que indique o perímetro desse triângulo. O que é perímetro? É a soma dos lados, não é? Vou colocar aqui de vermelho para destacar, para vocês não esquecerem o que é perímetro, tá? É a soma dos lados. Então, eu não tenho a medida dos lados desse triângulo, né? Mas quando eu não tenho uma medida em matemática, a gente atribui uma letra para representar a medida. Então, eu chamei esse lado de x, a medida desse lado de x. Se a medida desse lado é igual a esse, então, se esse lado eu chamei de x, esse lado também eu vou chamar de x, certo? Só que esse lado, ele tem medida diferente. Então, eu não posso chamar esse lado aqui, BC, de X também, se ele tem medida diferente. Então, eu vou chamar de outra letra. Então, eu chamei de Y. E agora, vamos determinar o perímetro desse triângulo. Então, o perímetro eu vou chamar da letra P, maiúsculo. Como eu sei que o perímetro é a soma dos lados, eu vou somar agora esses lados. Então, eu vou somar esse lado, AB. Quanto que mede esse lado AB? X, não é? Então, x mais esse lado AC, que mede x também, mais x mais esse lado BC, que mede y. E agora? Agora a gente vai somar as letras iguais. Eu só posso somar x com x e y com y. Eu não posso somar letras diferentes, tá? Então, vamos somar letras iguais agora. Então, eu vou repetir. Eu tenho letras iguais aqui para somar? Tenho, olha, tenho x e x. Então, eu vou repetir a letra P, que é o perímetro, igual a... O x com x eu posso somar, não é? Aqui eu tenho um x, mais um x, 2x. E o y? Tem outra letra, tem outro y para somar com esse? Não. Então, se não tem, eu vou repetir ele, mais y, tá? Eu não posso somar agora 2x mais y e colocar 3xy. Não posso, tá? Porque não posso somar letras diferentes. Eu só posso somar x com x e y com y. Então, essa é a expressão algébrica que determina a medida do perímetro desse triângulo, tá? Eu vou colocar aqui de vermelho para destacar a resposta. Então, esse é o perímetro, 2x mais y. Vamos ver agora o número 3. Número 3. Uma empresa telefônica possui um plano em que o cliente paga um valor inicial de R$ 60, o que lhe dá direito ao uso de 1.000 minutos em ligações. Então, hoje em dia, a gente tem muitos planos telefônicos assim. Você paga uma taxa fixa por mês, né? E essa taxa fixa, ela dá direito a você falar um número de tempo limitado. No caso aqui, é 1.000 minutos. Então, dá direito ao uso de 1.000 minutos em ligações. Então, pago R$ 60 e eu posso falar 1.000 minutos todo mês, certo? Aí eu vou pagar todo mês R$ 60. Se o consumidor exceder esses 1.000 minutos, se passar desses 1.000 minutos, o que acontece?
ele deve pagar 5 centavos, 5 centavos por minuto excedente, por minuto que ele ultrapassar, entendeu? Então, escreva uma expressão algébrica, letra A aqui, escreva uma expressão algébrica que represente o valor a ser pago por um consumidor que excedeu os 1.000 minutos iniciais. Então, vamos colocar o valor a ser pago, eu vou representar pela letra P maiúsculo, quer dizer, porque é o valor que ele vai pagar, tá? Ou pode representar por um V maiúsculo, que é o valor, tá? A gente representa por uma letra. Você pode representar por P, que é o valor a pagar, ou você pode colocar V, vamos colocar um V maiúsculo, que é o valor, tá? Da conta. Pode representar por uma letra que significa o valor que ele vai pagar. Vamos colocar V maiúsculo, que é o valor que ele vai pagar. Então, escreva uma expressão algébrica que represente o valor a ser pago por um consumidor que excedeu os 1.000 minutos iniciais. Então, o valor a ser pago eu chamei de V. Então, o valor que ele vai pagar é R$60, que é o que ele paga todo mês para ele fazer ligações de 1.000 minutos. Só que ele excedeu, está falando o valor a ser pago por um consumidor que excedeu os 1.000 minutos. Então, se ele excedeu os 1.000 minutos, ele vai pagar os R$60 mais quanto que ele paga por cada minuto que ele excede? Olha, se o consumidor exceder 1.000 minutos, ele deve pagar 5 centavos por minuto, mais os 5 centavos por cada minuto, eu vou multiplicar, não é? 5 centavos vezes, vamos chamar os minutos que ele excedeu de X, tá? Então, que eu vou multiplicar, por exemplo, se ele excedeu 1 minuto, ele vai pagar R$60 mais 5 centavos, que é 5 centavos vezes 1. Se ele excedeu 2 minutos, ele vai pagar os R$60 mais os 5 centavos vezes 2, tá? Então, o X, eu chamei de X os minutos que ele excedeu. Então, se ele vai pagar 5 centavos por minuto, então é 5 centavos vezes X, tá? Se eu pago R$2, vamos colocar assim, se eu pago R$2 de multa por dia de uma conta que eu atraso no pagamento. Então, se eu atrasar 5 dias, eu vou pagar R$2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, eu vou pagar R$10. Eu pago R$2 por dia, então vai ser 2 vezes o número de dias que eu atrasar, certo? E a mesma coisa aqui, 5 centavos por minuto é 5 centavos vezes X. O X são os minutos que vão exceder, tá? Então, essa é a expressão algébrica que representa o valor a ser pago por um consumidor que exceder os 1.000 minutos. Então, ele vai pagar os R$60, que são os 1.000 minutos, ele paga R$60 por mês, né? Ele falando 1.000 minutos ou não, falando menos, se ele falar menos, ele vai pagar os R$60, né? Ele tem o direito de fazer uma ligação, ele tem direito ao uso de 1.000 minutos, mas se ele falar menos, ele vai pagar os R$60, é o valor fixo. Só que se ele ultrapassar os 1.000 minutos, ele vai pagar os R$60 mais 5 centavos vezes a quantidade de minutos que ele ultrapassar, que a gente chamou de X, porque vai depender, o X por quê? Porque ele vai depender do número de minutos que ele ultrapassar, tá? Agora a letra B. Quanto o consumidor pagará se usar 600 minutos em um mês? Então, olha, ele paga R$60, paga um valor inicial de R$60, o que lhe dá direito ao uso de 1.000 minutos em ligações. Mas se ele falar menos, ele vai pagar os R$60, não vai? Então, quanto que ele pagará se usar 1.000 minutos 600 minutos em um mês? Ele vai pagar os R$60. Resposta: R$60, porque ele falando menos de 1 minuto, ele vai pagar 60. Ele falando 1.000 minutos, ele vai pagar 60. Agora, se ele falar mais de 1.000 minutos, ele vai pagar os 60 mais os 5 centavos vezes o número de minutos que ele ultrapassou, tá? E se usar 1.030 minutos? Se ele usar 1.030 minutos, ele vai pagar os R$60? Não. Ele vai pagar mais, não vai? Porque se ele usar... Porque ele ultrapassou 1.030 minutos, ele ultrapassou os 1.000 minutos, né? Então, ele vai pagar os R$60 mais
os 5 centavos por minuto excedente que ele ultrapassou. Então, vamos ver qual que vai ser o valor. Vai ser aquela expressão que a gente escreveu ali, ó, R$60 mais 5 centavos vezes o X, que é, vou escrever, vezes X, que é o número de minutos que ele já passou. Aqui eu escrevi a expressão algébrica. Agora, o X, eu tenho o valor dele. Quanto que ele ultrapassou? Se o limite é 1.000 minutos e ele usou 1.030, ele ultrapassou 30 minutos. Então, o X, no lugar do X agora, o X são os minutos excedentes. Então, se ele ultrapassou 30 minutos, o X vai valer 30. Então, valor a ser pago é igual a 60 mais 0,05, que é 5 centavos, vezes os 30 minutos que ele ultrapassou. Certo? Agora, a gente vai resolver essa multiplicação. Olha, eu tenho adição e tenho uma multiplicação. Qual que a gente resolve primeiro? A multiplicação. Então, vou colocar aqui de vermelho para mostrar que a gente vai usar primeiro a multiplicação, tá? Se eu tenho adição e multiplicação, resolve a multiplicação. Então, eu vou repetir 60 mais... Esse aqui eu não quero de vermelho, não. 60 mais... Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui, olha. Vou fazer essa multiplicação aqui no rascunho. 0,05 vezes 30. Vamos passar o traço e multiplicar. Sempre começando da direita para a esquerda. Então, 0 vai multiplicar o 5, vai multiplicar o 0 e vai multiplicar o 0. 0 vezes 5, 0. Vou tirar o sublinhado aqui. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0. Opa. 0 vezes 0, 0. Agora eu vou multiplicar o 3. Se eu vou multiplicar o 3, gente, eu começo aqui, olha, embaixo dele, tá? Então, a multiplicação, ela é uma escadinha. Então, ela vai começar aqui embaixo do 3. 3 vezes 5, 15. Coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui, tá? Esse 1 vocês colocam no caderno de vocês, aqui eu não consigo colocar. É bom colocar para não esquecer que eu tenho que somar com ele depois. Então, 3 vezes 0, 0. Mais 1, que foi? 0 mais 1, 1. Alinhando aqui, está desalinhando. E 3 vezes 0, 0. Alinhando, tá? Então, olha, se eu estou multiplicando o 3, começa aqui embaixo dele. E agora eu vou passar o traço que a gente vai somar agora. Começando sempre da direita para a esquerda. Então, 0. Não tem nenhum número aqui embaixo, não tem nenhum algarismo aqui embaixo para somar com 0. Então, eu desço ele. Vamos somar os números alinhados agora. 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. E aqui o 0, a gente desce ele, que não tem nenhum algarismo alinhado com ele aqui para somar com ele, certo? Aí agora, gente, não acabou ainda, porque a gente está multiplicando o número decimal. Lembra quando a gente aprendeu multiplicação de número decimal? Se eu estou multiplicando o número decimal, o que é número decimal? São os números com vírgula. A gente multiplica normalmente, como se fosse um número natural mesmo. Só que depois de fazer a multiplicação, o que a gente tem que fazer? Somar as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. No caso aqui, eu estou multiplicando o 0,05 por 30. Então, esse número, ele tem quantas casas decimais? Olha, ele tem 2 casas decimais, que ele tem 2 algarismos depois da vírgula. E esse número aqui, que está multiplicando ele, não tem nenhuma casa decimal, porque ele é um número inteiro. Então, não tem nenhuma casa decimal. Então, eu vou somar 2 casas decimais aqui, que eu tenho aqui, com nenhuma daqui. Então, 2 mais 0, 2, né? E a gente conta agora as casas decimais. Vou contar 2 casas da direita para a esquerda. 1, 2. E coloca a vírgula.
Então, ficou 1,50. 1,50, né? No caso aqui, é dinheiro que a gente está falando. Então, 1,50. Então, eu vou pagar mais 1,50, tá vendo? Que são os minutos que eu excedi. Então, o valor a pagar vai ser o quê? Vai ser 60, que é o fixo, mais 1,50, que são os minutos excedentes. Então, 60 mais 1,50 vai dar 61,50. R$ 61,50. Então, o valor a ser pago, se eu usar 30 minutos, vamos colocar a resposta. Se usar 1.030 minutos, pagará. Aqui a resposta. Coloca R, cifrão, R$ 61,50. Certo? Agora vamos para o outro probleminha aqui. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras. A gente já fez, não sei se vocês já fizeram isso, a gente usava muito canudos de refrigerante para montar triângulo, para montar quadrado, para montar retângulo, ou se não, palitinho de fósforo também para montar, né? Então, a professora ela realizou uma atividade assim, utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos que eu vou representar por C de cada figura depende da quantidade de quadrados que eu vou representar pela letra Q, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então, aqui está, ó, aqui formou um quadrado, cada lado desse quadrado é um canudo, tá? Aqui formaram 2 quadrados e aqui formaram 3 quadrados, tá? Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, vamos ver aqui, olha. Vou colocar aqui, ó. Para formar um quadrado aqui, ó, um quadrado, aqui a figura 1 eu tenho um quadrado. Figura 1, opa. A figura 1, não vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Fazendo esse rascunho aqui, ó. A figura 1, eu tenho um quadrado e para fazer esse quadrado aqui da figura 1, quantos canudos que eu usei? Olha, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque falou aqui que ela usou um canudo para representar e fazer cada lado, olha. Utilizando canudos refrigerantes para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. Então, cada lado foi representado por um canudo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 canudos. Então, para fazer um quadrado, usou quantos canudos? 4. Então, um quadrado e 4 canudos. Né? Para fazer um quadrado, 4 canudos. Agora, para fazer 2 quadrados, vamos ver. Isso aqui eu posso apagar aqui, que isso aqui é rascunho, tá, gente? Apagar. Então, é na figura 2. Vamos ver a figura 2. A figura 2 é essa daqui, ó. Na figura 2, eu tenho 2 quadrados. Olha, 1, 2. Então, 2 quadrados. 2 quadrados, né? Vamos ver quantos canudos que usei para fazer 2 quadrados. Olha, cada lado é um canudo. 1, 2, ó. Esse quadrado aqui, olha. 1, 2, 3, 4. E esse quadrado? Esse canudo, ele vale para os dois, não vai? Para esse e para esse. Então, aqui eu usei 4 e aqui 1, 2, 3, porque esse valeu por 2. Então, 4 mais 3, 7. Então, para fazer 2 quadrados, foram usados 7 canudos. 7 canudos. A figura 3 agora. Opa. A figura 3. Vamos ver a figura 3. Nessa figura 3, eu tenho 3 quadrados. Olha, 1,
2, 3. Então, 3 quadrados. 3 quadrados. Vamos ver quantos canudos foram usados para fazer esses 3 quadrados. Olha, 1, 2, 3, 4. Esse canudo valeu para ir para os dois lados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, usei 10 canudos para fazer 3 quadrados. 10 canudos. Agora, vamos ver aqui o que está perguntando. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, o canudos a gente chamou de C e o quadrado chamou da letra Q. Vamos ver as alternativas aqui para a gente ver qual que é a correta. Ó, aqui está falando que a quantidade de canudos é igual a 4 vezes a quantidade de quadrados. Vamos ver. 4 vezes a quantidade de quadrados. Aqui eu tenho 1 quadrado na figura 1, eu usei 4 canudos. Então, está falando 4 vezes a quantidade de quadrados, 4 vezes 1, 4. Pode ser? Aqui deu certo. Vamos ver se a segunda figura deu certo esse. Aqui eu tenho 2 quadrados. Então, 4 vezes a quantidade de quadrados, 4 vezes 2, 8. Não deu 8 canudos. Não deram 8 canudos, deram 7. Então, essa daqui já não vale mais, porque não é 4 vezes a quantidade de quadrados, certo? Porque se fosse 4 vezes a quantidade de quadrados, se eu tenho 2 quadrados, seria 4 vezes 2, 8 canudos que eu iria gastar. E não gastei 8, gastei 7. Então, não é a letra A. Vamos ver a letra B. A letra B está falando que a quantidade de canudos é igual a 3 vezes a quantidade de quadrados, que o Q representa a quantidade de quadrados, mais 1. Então, vamos ver se é a letra B. 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Então, 3 vezes a quantidade de quadrado. Aqui eu tenho 1 quadrado. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 4 canudos, pode ser? Vamos ver a 2. 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Vamos ver. 3 vezes a quantidade de quadrados aqui, que é 2. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Vamos ver agora o terceiro para ver se é mesmo essa. 3 vezes a quantidade de quadrados, mais 1. 3 vezes 3, que é a quantidade de quadrados. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, é a letra B. 3 vezes a quantidade de quadrados, mais 1. Certo? Vamos marcar aqui a letra B. Vamos ver por que não é a letra C. Ó, a letra C fala 4 vezes a quantidade de quadrados menos 1. Então, 4 vezes a quantidade de quadrados aqui. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Já não deu certo, certo? Não gastei 3 canudos aqui, gastei 4. Certo? A letra D. A letra D fala que a quantidade de canudos é igual à quantidade de quadrados mais 3. A quantidade de quadrados aqui é 1. Mais 3, 4. Pode até ser. Vamos ver aqui. A quantidade de quadrados aqui são 2. Mais 3, 5. Então, não deu certo também, porque são 7 ali quadrados. 7 canudos. Então, aqui a letra E fala que a quantidade de canudos é igual a 4 vezes a quantidade de quadrados menos 2. 4 vezes a quantidade de quadrados aqui, que é 1. 4 vezes 1, 4. Menos 2, 2. 4 menos 2, 2. Não foi, foram 4 canudos. Então, é a letra B. Certo? Entenderam? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, vocês assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. São atividades parecidas às atividades do PET, que vão ajudar vocês a resolverem as atividades da semana 2. Então, até lá. Hoje a gente encerra a semana 2. Então, até a semana que vem. Até lá.